Salve, salve rapaz, e Ferrer na área, saca só. Imagina você ser imortal e criado pra salvar o mundo, mas todas as pessoas que você cria sentimento acabam morrendo. Pois é, pessoal, o nome desse anime é Fumetsu no Anatae, como de costume, nome do anime aqui na descrição do vídeo, então nem pense em mais nada, já chega dando aquela voadora no like e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Fica com o resumo aí, valeu! A história começa com um orbe, mas não um simples orbe. É uma esfera capaz de absorver e se transformar nas coisas através de estímulos. Ela foi jogada na terra e de início se transforma em uma pedra. Muito tempo se passou e no inverno que tomou conta daquele local, um lobo branco perdido e ferido morre por coincidência em cima da nossa pedra. Que por outra vez muda de forma, assumindo a identidade desse lobo e ganhando finalmente consciência. Essa esfera herdou também suas feridas, que devido ao seu grande poder, logo cicatriza. Durante muito tempo caminhando, já de noite, a esfera encontra uma cabana, e nela tinha um garoto, o dono do antigo lobo, que fala pro nosso lobo que estava preocupado por ele ter sumido. Eles entram para dentro, e a esfera é alimentada pela primeira vez. O lobo passa dias na companhia do garoto, que vive sozinho, pois o restante do seu vilarejo havia partido para um outro local, onde chamavam de paraíso, e diziam ter comidas e pessoas diferentes. O garoto decide ir embora dali, e ir atrás do pessoal do seu vilarejo. E caminhando durante dias na companhia do lobo, ele acaba pisando em um pedaço de gelo trincado e caindo no rio, que estava abaixo de onde andavam. Nisso ele fez um machucado, e devido a esse machucado, ele decide voltar para casa e futuramente tentar novamente. Já em casa, o seu machucado não melhorava, e a cada dia que passava ele ficava mais debilitado. E em seus últimos momentos, o garoto pede ao lobo que se lembre dele para sempre. Até que esse garoto não resiste, e após um tempo sentado, já bigodado, ele cai no chão. Nisso o lobo tenta acordá-lo, mas sem sucesso a esfera muda de forma, assumindo a aparência humana do garoto. Já que para ocorrer aquelas transformações, a esfera precisa de um estímulo, e assim, a esfera prossegue em busca de mais estímulos. Durante dias caminhando, a esfera em forma de humano parte em sentido ao sul, e sem saber nada sobre o corpo humano, ela não comia, não se hidratava, não descansava, e no caminho morreu diversas vezes e de várias formas diferentes. Mas sempre renascia, devido à sua alta capacidade de regeneração, e a cada morte adquiria novos aprendizados. E já em um certo momento, não existia mais neve, finalmente conseguindo chegar próximo de uma floresta. Em uma aldeia, em outro local de Ninana, vive uma garota chamada Marche. Seu sonho é se tornar adulta, mas devido a um ritual da gratidão para um deus chamado Oniguma, ela teria que ser o sacrifício daquele ano. Ela é levada então para a montanha, onde seria o local do sacrifício. Mas no caminho ela consegue fugir, tropeçando no barranco e caindo num rio. Nesse rio ela simplesmente pega um olho aleatório na mão e encontra a esfera, em forma humana, que todo torto estava se regenerando, assustando até os chupetas que estavam atrás da pobre Marche. A esfera, devido aos seus instintos de lobo e não saber falar, fica seguindo Marche, e a garota, que achou estranho desde o início, acabou ajudando, subindo em árvores e pegando fruta para ele. E obviamente que ele comia igual um lobo, já que não tinha modos humanos. E apesar de tudo, Marche acaba gostando da esfera, e acaba dando o nome a ele de Fushi. Os soldados responsáveis por levar Marche ao sacrifício a encontram, e ela se despede de Fushi, e com ordens de Hayase, preparam a garota para o ritual. Parona, amiga de Marche, até se encontra com Fushi, perguntando sobre a garotinha, mas ele não sabe se comunicar, então não adianta em nada. Marche é amarrado em um altar, onde fica presa com os Paranauê ali. Eles ouvem um barulho e dão de cara com um urso gigante, cheio de espinhos pelo seu corpo. Era o Oniguma, o ser que eles faziam sacrifícios, mas eles pensavam ser apenas uma lenda. Parona, amiga de Marche, consegue chegar até o local, que seria o sacrifício. E Hayase prende as duas lá, para que o urso as devore. Mas antes do portão fechar, Fushi entra no local, na sua forma humana, que leva uma mordidaça na cabeça. Ele começa a lutar com um urso gigante, morrendo diversas vezes e se regenerando, até que ele se transforma em lobo e começa a atacar o Oniguma. E mesmo morrendo, ele continuava a se regenerar, até conseguir derrotar o urso. E observando isso, Hayase pensa que o ocorrido era uma obra divina e ordena que Marche, Parona e Fushi sejam levados até seu líder, na cidade de Yanomi. E Marche será dada como morta, enviando uma mensagem para sua aldeia, que o sacrifício foi um sucesso. E antes de partirem, ao receber uma fruta de Marche,
Fushi diz suas primeiras palavras, dizendo obrigado. Indo em direção a Yanome, uma velha prisioneira acompanha Marshi, Parona e Fushi, e ela conta que toda essa história de sacrifício de crianças foi inventada pelo povo de Yanome, para recuperar as ricas terras de Ninana. Eles fazem o povo de Ninana acreditar que estão sendo protegidos de Oniguma, e assim os manipula. Chegando na cidade de Yanome, Marshi e Parona são presas, enquanto os soldados fazem testes com Fushi. Eles começam a ferir ele de todas as formas, tentando matá-lo, e Fushi começa a adquirir consciência. Além da palavra obrigado, agora ele aprende a dizer isso dói. Com medo do urso que pensam ser Oniguma, os soldados que deveriam cuidar dele tacam Marshi e Fushi junto do urso. Os grandes espinhos no corpo dele são na verdade flechas, e enquanto Marshi e Fushi cuidam dele, o urso acaba indo de base, e Fushi aprendeu a tomar uma nova forma. Parona consegue fugir, e se disfarçando de guarda, ela liberta Marshi e Fushi de sua cela. Eles aproveitam e liberam a velha prisioneira Pioran, e utilizando uma carruagem, eles conseguem fugir, mas logo são encontrados por Hayase. Nisso eles são atacados com uma rajada de flecha, e depois de expulsar um guarda que tentou invadir a carruagem, a Honbex da Hayase mira uma flecha em Marshi, acertando nas costas, enquanto ela tentava proteger Parona. Vendo essa cena, Fushi simplesmente se transforma no urso gigante, e ele já chega dando uma patada na Hayase, e vai pra cima dos outros guardas. Parona tenta cuidar do ferimento de Marshi, mas a pequena garota acaba não resistindo. Com a morte de Marshi, Parona não vê mais motivos para continuar viva, e tá prestes a escrever Kit no console. Mas de alguma forma, o espírito de Marshi se conecta à esfera do Fushi, impedindo a Parona de tirar a própria vida. Eles fogem dali, em direção a Ninana, e quando chegam, infelizmente tem que dar a notícia que Marshi foi de base. Nisso, Fushi volta à sua forma humana, e é pedido para que ele meta o pé dali, afinal estavam atrás dele. De alguma forma, Marshi conseguiu ensinar um pouco de humanidade a ele, e acaba demonstrando algumas expressões parecidas com sentimentos. Fushi então se transforma em lobo e sai vazado de lá. Parona sobe numa torre e vê de longe o exército inimigo. Ela então pega um arco e dá-lhe uma chapuletada na mão de Hayase, que tá com a cara cheia de cicatrizes, devido à patada que ela levou do Fushi, em forma de urso. Fushi segue seu caminho na forma de lobo em busca de um novo estímulo, evitando se transformar em urso devido à grande dor que ele sente por conta dos espinhos. E de vez em quando, ele se transformava em garoto, e quando sentia fome, se transformava em Marshi, para subir nas árvores e comer frutas. Até que sentiu um cheiro conhecido, era a velha Pioran. Ela estava com muita fome. Na loucura, essa banguela tenta morder a coxa de Fushi, que fica revoltado com ela, se transforma em Marshi e sobe na árvore para comer algumas frutas. E por dó da velha, joga algumas para ela comer também. Eles passam um bom tempo juntos. A velha Pioran o ensina a escrever, a falar e a ser um humano. Eles então pegam um barco e vão até a cidade de Takunaha, terra natal de Pioran. E essa cidade vive em guerra com Yanome. Antes de chegar na cidade, eles decidem passar a noite na floresta. E enquanto dormiam, uma criatura conhecida como Knockers, uma espécie que consegue assimilar coisas e que contém um núcleo, bem parecido com Fushi, só que elas conseguem derrotar espécies como Fushi, roubando as formas dele. Do nada ela brota do chão, em forma de árvore, e perfura o corpo de Fushi, absorvendo sua forma humana. E depois de uma longa luta, e do Knockers ter roubado suas formas e sobrando apenas forma de Marshi, uma voz misteriosa guia Fushi, que consegue derrotá-lo subindo em uma árvore e pulando dentro do monstro, assim tirando seu núcleo e transformando o Knockers em pedra. Fushi então recupera todas as formas e sensações que havia perdido, e esse ser misterioso se identifica como o criador de Fushi, e diz a ele que o objetivo dele aqui na Terra é preservar o mundo, e a criatura que atacou ele foi invocada para impedir esse objetivo. O dia amanhece e Pioran e Fushi chegam na casa do namorado de Pioran. Ele é conhecido como o Velho da Pinga, que vive junto de um jovem chamado Gugu. Gugu é um garoto que sempre viveu e trabalhou duro, ao lado de seu irmão. E ambos sonhavam em um dia viver em uma mansão, mas seu irmão fugiu com todo o dinheiro que tinham conseguido juntar. Um dia Gugu avistou uma garota que era apaixonado, prestes a ser atropelada por um grande tronco de árvore. E ao empurrar a garota para salvá-la, o tronco acaba caindo em cima de sua cabeça, e o velho da pinga o achou e o tratou seus ferimentos. Porém seu rosto ficou completamente bigodado, e ele passou a usar uma máscara para escondê-lo por vergonha. Gugu logo demonstra interesse por Fushi e começa a mostrá-lo como trabalhar no garimpo, como limpar a casa e como cozinhar. E um dia, enquanto Gugu e Fushi estão trabalhando na loja do velho da pinga, entra pela porta Rin, a garota que Gugu salvou do acidente, e ela demonstra gostar de Fushi, deixando Gugu muito triste e furioso.
Fushi recebe cada vez mais estímulos em sua convivência com Gugu, e testando para ver se é realmente mortal, Gugu faz um corte em Fushi, mas logo a ferida vai cicatrizando. Nisso, Fushi consegue criar uma faca igual a que lhe cortou. Esse velho da pinga é meio piroca das ideias. Ele simplesmente adicionou um órgão novo no corpo de Gugu, apenas para armazenar álcool, apenas por curiosidade do que aconteceria se armazenasse álcool no corpo humano. Gugu, ao saber disso, fica simplesmente furioso e foge de casa. E ele então tenta voltar a trabalhar onde antes trabalhava com seu irmão. Porém, todos os acham uma aberração, devido à sua máscara. E enquanto passava pela cidade, ele chega a encontrar seu irmão largado às traças, todo deplorável. Ele então coloca um anel em sua mão, para que seu irmão consiga vendê-lo e ter o que comer. Esse mesmo anel que ganhou de Rin, antes do acidente do tronco da árvore. Excluído por todos, Gugu volta para sua barraca, e enquanto dormia, era atacado por 2 homens, que pretendem o vender como uma aberração. E para sua surpresa, Fushi aparece do nada, e ao se transformar em urso, consegue espantar os 2 rapazes. Gugu questiona o porquê de Fushi ter ido atrás dele, e Fushi responde que não consegue virar um adulto sem a ajuda de Gugu. De volta à cidade, Fushi e Gugu seguem juntos se divertindo, e Gugu explica o que é a morte, que os seres em que Fushi consegue se transformar são seres que ele tinha uma forte ligação, só que morreram. E Gugu se anima com a ideia de depois da sua morte, Fushi poder se transformar nele, pois isso significa teria alguém pensando nele. Rin aparece na cabana de Gugu e tenta convencê-la a voltar para a casa do velho da pinga, e após uma breve discussão, ele aceita. Gugu, Rin e Fushi estão voltando para a casa do velho da pinga, quando um dos empregados da casa de Rin aparece para levá-la de volta para casa. E ela foge com Gugu, deixando Fushi para trás, para despistar a mulher que os perseguia. De repente, eles escutam um grito no meio da floresta. E quando Gugu volta para ver o que estava acontecendo, Fushi estava no chão, em sua forma de Marsh. E uma forma de energia vermelha sai do seu corpo, em direção a uma árvore. E nessa árvore, uma criatura assume a forma de Marsh. Mais uma vez os Knockers apareceram para atacar Fushi. Utilizando sua forma de urso e lobo para proteger Gugu, ele o manda fugir, mas o garoto tem um plano. Gugu vai até a casa do velho da pinga e pede para ele colocar a cachaça mais forte que tiver na sua barriga. Lá ele encontra os pais de Rin, que quer levá-la de volta para casa, e até já escolheram um noivo para ela. E Gugu, já bebaço devido à bebida que vazou na sua barriga, diz não saber quem é o noivo, mas quem ama mais Rin é ele. Gugu corre até a floresta com a barriga cheia de 51, e chegando lá vê a criatura que atacou Fushi, com a forma de urso. Com uma tocha na mão, ele sopra a pinga com todas suas forças na chama, e assim consegue colocar fogo na criatura e derrotá-la. Enquanto chora por não encontrar Fushi, Gugu vê uma onda de energia entrando em uma pedra, e o criador de Fushi aparece e o toca na pedra. Mais uma vez ela ganha vida, e Fushi aparece, agradecendo Gugu. O criador de Fushi diz a ele para se afastar da casa do velho da pinga, pois ele precisa se tornar mais forte, e não é ficando parado lá que isso vai acontecer. E diz também que os Knockers podem ter perdido dessa vez, mas vão bolar algo para ir atrás dele novamente. Apegado a Gugu, ele diz que não vai embora dali, e após todos almoçarem juntos, Rin se despede e finalmente volta para a casa dos pais. 4 anos se passam e Gugu agora tá shapeado, e a forma de garoto de Fushi tá envelhecendo. Durante os últimos 4 anos, Fushi não mudou de forma nenhuma vez, e por isso o seu corpo está envelhecendo, o que tudo indica que ele fez isso pois quer a mesma experiência de vida de Gugu e todos os outros humanos. O irmão mais velho de Gugu reaparece e aparentemente ele conseguiu mudar de vida, e agora convida a Gugu para morarem juntos e estarem realizando o sonho que sempre tiveram de morar em uma mansão. Mas Gugu recusa, pois ao ser abandonado e traído por seu irmão, ele ganhou uma nova família. Antes de partir, o irmão de Gugu entrega ao velho da pinga o anel que Gugu havia lhe dado quando o encontrou passando fome nas ruas. E Rin vê aquele anel e reconhece que é a joia que deu anos atrás para a criança que vendia verduras na feira. O velho da pinga faz uma nova máscara para Gugu, com um sistema que ativa uma pequena chama na ponta. E assim o garoto consegue cuspir fogo, enquanto estiver em perigo. Chega o aniversário de Rin, e ela é apresentada a seu futuro noivo. Mas ela vai até Gugu, que finalmente revela sobre o acidente que deformou seu rosto, e que naquele dia a salvou de ser esmagada por um tronco de árvore. Rin admira e se aproxima de Gugu, e quando está prestes a se declarar para ele, o chão racha e mais uma vez Gugu a empurra para salvá-la. E ele cai no desfiladeiro. Nisso, o criador aparece para Fushi e avisa que os Knockers voltaram. Com a ajuda de outras pessoas que estavam na festa, Gugu consegue se salvar da queda, com uma corda de tecidos remendados. A casa de Rin
onde está acontecendo a festa, começa a desabar, e Fushi utiliza sua forma de urso para tentar evitar as quedas dos destroços. Gugu vai até a casa tentar ajudar Fushi, e ataca os Knockers com seu sistema de fogo, da nova máscara. Mas dessa vez a criatura utiliza uma camada de pedra, e o fogo não faz efeito contra ela. Os dois continuam tentando penetrar a camada de pedra, dos Knockers, quando o Rin chega para ajudar, mas começa a desmoronar a casa em cima, e acaba presa no meio dos destroços, junto com Gugu, que já no meio dos destroços, utiliza seu corpo para evitar que eles caiam sobre o Rin, e eles finalmente se declaram amor um pro outro, e combinam de colher flores juntos no dia seguinte. Logo em seguida eles se beijam, enquanto Fushi continua lutando contra o Knocker, mas uma dor se irradia do seu corpo, e essa dor não é dele, e ele não a reconhece. Até que seu corpo toma a forma de Gugu, Fushi começa a cuspir fogo no Knocker, repetidas vezes sem aceitar que Gugu morreu, e o monstro o lança no mar, e quando ele pula atrás de Fushi, o Knocker emana uma luz que sai de dentro do seu corpo, e então explode. Quando isso acontece, seu núcleo fica exposto, e foge para longe. O criador aparece e diz a Fushi para ir atrás do Knocker, afinal, ele ainda tem a posse de uma das suas formas. Fushi dá as costas para o criador e volta para o local onde estava acontecendo o aniversário de Rin. Lá, o irmão de Gugu aparece e entre lágrimas carrega o corpo do irmão. No dia seguinte, Rin, que até então estava inconsciente, acorda e vai até a casa do velho da pinga ver como Fushi e Gugu estão. Quando ela chega, Fushi utiliza a aparência de Gugu e diz a ela que Fushi morreu, e então vai embora, dizendo que está indo até o mercado. Rin diz que vai esperar ele perto das flores, conforme haviam combinado. Nisso, Fushi vai embora e deixa seus amigos para trás, pois não quer que os Knockers causem mais mortes. Rin, deitada nas flores, diz a seu pai que não quer se casar, pois está apaixonada, mas a pessoa por quem se apaixonou não está mais aqui, mas que com certeza eles estão juntos. Enquanto Rin chora, aparece a imagem de Fushi partindo. E o Fushi vai partindo e eu também vou ficando por aqui, pessoal. Que anime sinistro. Enfim, se você ficou até aqui e gostou do vídeo, dá aquela moral deixando o like e comentando, isso me ajuda muito, rapaziada. Aproveita também e se inscreve no canal e não perde os próximos vídeos. Fechou? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e fui! Tamo junto!